Olá, Juruna. Um lobisomem me cercou e eu nunca contei isso para ninguém fora da minha família. Na verdade, durante muito tempo, eu nem conseguia falar sobre aquela noite sem sentir um frio na barriga. Mas esse relato aconteceu comigo mesmo e até hoje eu não sei explicar direito o que foi aquilo que encontrei na estrada perto de Guarapuava, no Paraná. Quem conhece aquela região sabe como é. Frio quase o ano inteiro, muita neblina, estrada vazia, fazenda para todo lado e longos trechos onde você dirige por quilômetros sem ver uma única casa. Meu nome é Jonas e eu sou caminhoneiro há mais de 15 anos. Já rodei o Brasil inteiro. Estrada de terra, serra, madrugada, chuva, tudo isso faz parte da vida de quem vive no volante. Mas nada, absolutamente nada, chegou perto do que aconteceu naquela madrugada. Era final de inverno. Lembro bem porque o frio estava daqueles que entra pelo vidro do caminhão mesmo com tudo fechado. Eu vinha de Cascavel levando carga de milho para uma cooperativa perto de Ponta Grossa. O normal seria seguir por uma rota mais movimentada. Mas naquela noite um outro caminhoneiro no rádio avisou que tinha acontecido um acidente grande e o trânsito estava parado fazia horas. Foi aí que um cara sugeriu: se quiser cortar caminho, pega a estrada rural depois de Guarapuava. Sai direto mais para frente. Eu já tinha passado por aquela região antes, mas nunca de madrugada. Mesmo assim pensei, estrada vazia, menos trânsito, chego mais rápido. Erro meu. Quando eu passei por Guarapuava, já devia ser umas 2:30 da manhã. A cidade estava praticamente deserta. Um frio danado e aquela neblina que parece que engole os postes de luz. Abasteci num posto 24, tomei um café forte e segui viagem. Logo depois peguei a tal estrada alternativa. Era asfalto, mas bem estreita. Só mato dos dois lados. Algumas porteiras de fazenda aqui e ali. Depois de uns 10 minutos rodando eu já não via mais luz nenhuma. Nem casa, nem carro, nada. Só meu caminhão, o farol cortando a neblina e aquele silêncio de estrada de madrugada. Eu estava ouvindo rádio baixo e tentando espantar o sono quando vi uma coisa estranha pela primeira vez. Alguma coisa correu pelo canto da estrada. Muito rápido. Foi tipo uma sombra atravessando o facho do farol. Na hora pensei, deve ser cachorro ou algum bicho do mato. Ali tem muito mato mesmo, capivara, cachorro do mato, até javali, nem dei muita bola. Continuei dirigindo, mas uns 2 quilômetros depois eu vi de novo. Dessa vez foi diferente. Não cruzou a estrada. Aquilo estava correndo paralelo ao caminhão. Eu vi pelo canto do vidro do lado direito. Uma coisa escura, acompanhando. Meu primeiro pensamento foi: cachorro correndo atrás do caminhão. Acontece direto em área rural, só que tinha um detalhe estranho. Eu estava a uns 70 por hora. Nenhum cachorro acompanha um caminhão nessa velocidade por muito tempo. Mesmo assim tentei ignorar. Segui dirigindo, mas a sensação de estar sendo observado começou a bater forte. Sabe quando você sente que tem alguma coisa do lado, mesmo sem olhar? Foi aí que resolvi olhar direto. Inclinei um pouco o corpo e olhei pelo vidro do passageiro. E juro para você, Juruna, aquilo estava lá, correndo ao lado do caminhão, mas não era cachorro. Também não parecia um animal comum, era grande demais. Muito maior que qualquer cachorro que eu já vi. Parecia ter o corpo comprido e corria baixo, quase encostado no chão. O mais estranho era o jeito que se movia. Não parecia correr normal. Era como se deslizasse pela estrada. Meu coração começou a acelerar. Eu dei uma leve pisada no acelerador. O caminhão foi para uns 80. Aquilo continuou acompanhando. Eu pensei, não é possível. Olhei de novo.
E foi nesse momento que eu vi algo que até hoje me dá arrepios. A cabeça daquela coisa virou na minha direção, e os olhos brilharam no farol. 2 pontos amarelos fortes, altos demais para um animal daquele tipo. Eu senti um gelo na espinha. Aquilo não era cachorro, não era lobo, não era nada que eu conhecesse. E o pior, aquilo continuava correndo do lado do caminhão. Por quilômetros. Eu comecei a acelerar mais. 90, 91. O motor pesado do caminhão roncando na estrada vazia. E mesmo assim, aquilo continuava ali, acompanhando. Foi aí que algo ainda pior aconteceu. De repente a criatura sumiu. Simplesmente desapareceu no meio da neblina. Na hora senti até um alívio. Pensei que tinha entrado no mato. Talvez estivesse cansado. Talvez fosse algum bicho grande mesmo, mas não deu nem um minuto. E quando eu virei uma curva leve da estrada, meu sangue gelou, porque aquela coisa estava no meio da pista, parada, bem na frente do caminhão. Eu pisei no freio com tudo. O caminhão pesado gritou no asfalto, e pela primeira vez eu consegui ver aquilo direito. Juruna, aquilo ficou em pé. Sim, o pé em pé, 2 pernas, altura quase da cabine do caminhão. O corpo todo coberto de pelos escuros, braços longos e uma cabeça que parecia mistura de lobo com gente. Eu senti meu estômago virar. Aquilo abriu a boca e mesmo com o barulho do motor eu ouvi um rosnado, grave, profundo, como se viesse de dentro do peito da criatura. Naquele momento meu corpo entrou em pânico. Eu joguei o caminhão para o lado tentando desviar. Passei raspando. Quando olhei pelo retrovisor, a coisa já tinha voltado a correr, atrás do caminhão. E foi aí que começou a pior perseguição da minha vida. Parte 2. Mas o pior ainda estava por vir, porque alguns quilômetros depois, meu caminhão simplesmente parou no meio da estrada. E eu fiquei preso naquela escuridão, com aquilo lá fora, rondando. Juruna, até hoje eu não sei dizer se foi coincidência ou se aquilo de alguma forma fez o caminhão parar. Mas lembro exatamente do que aconteceu. Eu vinha acelerando, tentando me afastar daquela coisa. O coração batendo forte, a mão suando no volante. De repente o caminhão deu um tranco seco. O motor perdeu força. A luz do painel piscou e o caminhão morreu. Assim, do nada, eu ainda tentei dar partida. Virei a chave uma vez. O motor só fez um barulho fraco. Tentei de novo. Nada. O silêncio que tomou conta da estrada foi uma das coisas mais pesadas que eu já senti na vida. Antes tinha o barulho do motor, do vento da estrada passando. Agora não. Só o vento frio batendo no caminhão e aquela neblina grossa cobrindo tudo. Eu fiquei parado ali, respirando fundo, tentando entender o que tinha acontecido. A primeira coisa que fiz foi olhar no retrovisor. Nada, só escuridão. A neblina parecia um paredão branco atrás do caminhão. Eu pensei, talvez aquilo tenha desistido. Mas aí eu ouvi um som, no mato, algo se movendo, devagar. Passos pesados, não era passo de cachorro, não era leve, parecia algo grande caminhando sobre terra e pedra. Meu coração começou a bater mais rápido de novo. Eu desliguei o rádio. O silêncio ficou ainda mais pesado. A única coisa que se ouvia era o vento passando pela estrada e aquele som de passos no mato. Depois veio um rosnado baixo. Juruna. Um rosnado que parecia vibrar no ar. Eu fiquei completamente parado dentro da cabine, sem coragem nem de respirar fundo. O som vinha do lado direito da estrada, a mesma direção onde aquela coisa tinha corrido ao lado do caminhão antes. Os passos pararam. Ficou silêncio por alguns segundos. E então,
Toque! Algo bateu na lateral do caminhão. Eu dei um pulo no banco. O barulho foi forte, como se alguém tivesse dado um soco na lataria. Depois veio outro. Toque! Dessa vez mais perto da porta do passageiro. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Eu lentamente virei a cabeça e olhei para o vidro do lado. Não dava para ver quase nada. A neblina cobria tudo, só o reflexo fraco da luz da cabine no vidro. E então, duas sombras apareceram. Lá fora, altas, paradas, e os olhos, dois pontos amarelos brilhando no escuro. Muito perto, perto demais. Eu congelei. Aquilo estava encostado no caminhão. O rosnado voltou. Mais alto, eu conseguia ouvir a respiração pesada da criatura. Era um som profundo, como se viesse de um peito enorme. De repente a criatura arranhou a lataria. Um som horrível, metal raspando, como se garras grandes estivessem passando pela porta. Juruna, naquele momento eu pensei que aquilo ia tentar entrar. Eu procurei meu celular no bolso, sem sinal, nenhuma barra, nada. Aquilo era esperado naquela região, mas naquela hora foi desesperador. Eu estava completamente sozinho, no meio de uma estrada rural, de madrugada, com uma coisa gigantesca rondando o caminhão. A criatura começou a andar ao redor da cabine. Eu escutava os passos, devagar, pesados. Crunch, crunch, pedra sendo esmagada, galho quebrando. Ela passou pela frente do caminhão. Por um segundo eu vi a silhueta enorme atravessando a frente do farol. Juruna era ainda maior do que eu tinha imaginado. A altura chegava quase no capô do caminhão. O corpo parecia torto, musculoso, coberto de pelo escuro, e aquela cabeça de lobo enorme. A boca aberta, dentes longos refletindo na luz. Eu senti um tremor no corpo inteiro. A criatura parou bem na frente do caminhão. Ficou olhando para mim. Eu conseguia ver os olhos dela direto pelo para-brisa. Aquilo inclinou a cabeça devagar, como se estivesse tentando entender o que eu era. Depois deu 2 passos em direção ao caminhão. O farol iluminou o corpo inteiro. Juruna, aquilo tinha mãos. Mãos grandes com dedos longos e garras. Não eram patas de animal. E foi nesse momento que eu tive a certeza de uma coisa. Aquilo não era um bicho comum. Aquilo era o que o povo chama lá no interior. Lobisomem. A criatura soltou um uivo. Mas não era um uivo normal de lobo. Era mais grave, mais profundo. Parecia ecoar pela mata toda. Eu senti o peito vibrar com aquele som. Depois disso, ela começou a andar em volta do caminhão, uma volta, depois outra, sempre olhando para a cabine, como se estivesse esperando alguma coisa. Eu tentei ligar o caminhão de novo, virei a chave. O motor girou um pouco, mas morreu de novo. Eu estava preso, com aquilo lá fora, rodando o caminhão, e o pior era que a noite ainda estava longe de acabar. Quando olhei no relógio do painel, eram 3h07 da madrugada. Ainda faltavam horas para o amanhecer. Horas, preso, ali, com aquela coisa rondando. E Juruna, o que aconteceu por volta das 4 da manhã, foi o momento em que eu realmente achei que não ia sair vivo daquela estrada. Depois daquele uivo que ecoou pela mata, o lobisomem continuou andando em volta do caminhão. Uma volta, depois outra. Eu acompanhava pelos espelhos, tentando não fazer barulho nenhum dentro da cabine. A respiração da criatura era pesada. Dava para ouvir mesmo com os vidros fechados. Às vezes ela arranhava a lataria. Às vezes batia com alguma parte do corpo no caminhão. Como se estivesse testando. Como se estivesse tentando descobrir um jeito de entrar. O tempo parecia não passar. Eu olhava o relógio do painel de minuto em minuto. 3h12, 3h18, 3h24.
A noite parecia congelada. O frio estava ficando pior. Mesmo dentro da cabine, com casaco e tudo, eu estava tremendo. Mas não era só frio, era medo, muito medo. Em um momento a criatura desapareceu da frente do caminhão. Sumiu da luz do farol. Ficou silêncio lá fora. Isso foi o que mais me assustou, porque quando você vê o perigo, pelo menos sabe onde ele está. Mas quando some, você não faz ideia do que ele vai fazer. Eu fiquei olhando pelos espelhos. Nada, nenhum movimento. A neblina parecia ainda mais grossa agora. Cobria quase tudo. De repente, um barulho veio de cima do caminhão. Um peso forte, como se algo tivesse pulado sobre a carroceria. O caminhão balançou levemente. Meu coração disparou. Juruna, aquilo tinha subido no caminhão. Eu ouvi os passos sobre a carga. Passos pesados, andando devagar. Tum, tum, tum. Cada passo fazia o caminhão ranger. Eu senti o estômago gelar. Aquilo começou a caminhar pela carroceria, devagar, como se estivesse procurando um jeito de chegar até a cabine. Eu olhei para cima. Sabia que não dava para ver nada, mas mesmo assim parecia que a criatura estava bem ali, acima da minha cabeça. O metal da carroceria estalava com o peso dela. Então veio outro som, garras raspando, como se estivesse tentando segurar nas bordas do caminhão. A criatura andou até a parte de cima da cabine. O teto fez um barulho seco. O caminhão inteiro tremeu. Ela estava em cima da cabine agora. Eu conseguia ouvir a respiração dela. Muito perto. Juruna, aquele momento foi um dos mais tensos da minha vida. Porque se aquela coisa quebrasse o vidro, não havia nada que eu pudesse fazer. Eu fiquei completamente imóvel no banco, segurando o volante com tanta força que meus dedos começaram a doer. Então, a criatura bateu no teto. Bum! Uma pancada forte. A cabine inteira vibrou. Depois veio outra. Bum! Parecia que ela estava tentando quebrar o teto ou assustar. Eu ouvi um rosnado muito alto, tão alto que parecia dentro do caminhão. Eu quase gritei, mas me segurei. A criatura então começou a raspar as garras no metal do teto. Um som horrível, arrastado. Esescrá, atiete. Juruna, naquele momento eu comecei a rezar. Eu nem sou um cara muito religioso, mas ali, preso naquela estrada, parecia que era a única coisa que eu podia fazer. Fiquei repetindo oração baixinho, sem parar. Os minutos iam passando, e aquela coisa continuava em cima do caminhão, às vezes andando de um lado para o outro, às vezes batendo no metal, às vezes soltando aqueles rosnados graves. Então, de repente, tudo parou. Silêncio, completo. Eu fiquei parado, esperando, sem coragem nem de mexer o pescoço. Depois de alguns segundos, ouvi um salto, pesado. A criatura tinha descido do caminhão. Eu respirei fundo pela primeira vez em muito tempo, mas o alívio durou pouco, porque quando eu olhei pelo para-brisa, ela estava ali de novo, bem na frente do caminhão, só que agora mais perto, muito perto. O farol iluminava o corpo inteiro. Juruna, aquilo estava olhando direto para mim, como se estivesse me encarando, como se soubesse que eu estava preso ali. O lobisomem inclinou a cabeça devagar, depois abriu a boca, mostrando aqueles dentes enormes, e começou a caminhar lentamente em direção à cabine. Um passo, depois outro, as garras batendo no asfalto. Taque, taque. Eu senti um desespero enorme. Se aquela coisa pulasse no para-brisa, acabou. Eu não teria como sair, não teria como correr. E foi nesse momento que uma coisa inesperada aconteceu. Lá longe, muito longe na estrada, eu vi uma luz fraca surgindo no meio da neblina. Parecia farol de veículo.
e o lobisomem também viu. Na mesma hora ele parou de andar, virou a cabeça na direção da luz, ficou completamente imóvel. Eu também fiquei olhando. A luz foi ficando um pouco mais forte, ainda distante, mas vindo na direção da estrada. Foi aí que o lobisomem fez algo que até hoje eu não esqueço. Ele soltou um último rosnado, olhou para mim e então correu para o mato. Desapareceu na escuridão. Eu fiquei ali parado, sem acreditar, sem saber se aquilo realmente tinha ido embora. A luz continuava se aproximando devagar. Mas o que aconteceu quando aquele veículo finalmente chegou perto foi o que me deixou ainda mais confuso sobre aquela noite. No começo eu só via o farol atravessando a neblina, uma luz meio tremida, cortando aquele branco pesado que cobria a estrada. Eu fiquei olhando fixo pelo para-brisa, o coração ainda batendo forte, a mão tremendo no volante. A cada segundo a luz ficava mais clara, até que finalmente consegui distinguir o veículo. Era uma caminhonete velha, aquelas de fazenda. Devagar, ela foi se aproximando do meu caminhão parado no meio da pista. Quando chegou perto, reduziu a velocidade. Eu vi 2 homens dentro, um dirigindo, outro no banco do passageiro. Eles pararam alguns metros atrás do caminhão. O motor ficou ligado. Por alguns segundos ninguém saiu. Eu imagino que eles também estavam estranhando ver um caminhão parado ali no meio do nada. Depois a porta da caminhonete abriu. Um dos homens desceu. Ele vinha andando devagar pela estrada, olhando em volta. Juruna, a primeira coisa que ele fez foi olhar para o mato. Não foi para mim, não foi para o caminhão, foi para o mato. Como se estivesse procurando alguma coisa. Aquilo já me deu um arrepio. Ele chegou perto da cabine e bateu na porta. "Ô amigo, tá tudo bem aí?" A voz dele parecia meio tensa. Eu abaixei o vidro um pouco. O caminhão morreu do nada. Ele ficou me olhando por alguns segundos. Depois perguntou uma coisa estranha. "Faz quanto tempo que você tá parado aqui?" Eu olhei para o painel. "Desde umas 3 e pouco." Ele respirou fundo, olhou de novo para o mato, depois falou baixo. "Você viu alguma coisa?" Juruna, na hora eu senti um frio passando pelo corpo, porque parecia que ele já sabia da resposta. Eu demorei alguns segundos, mas respondi. "Vi." Ele não perguntou o que era, não pediu descrição, nada, só ficou em silêncio. O outro homem da caminhonete também desceu, mais velho, barba grisalha. Olhou primeiro para a estrada, depois para o mato, depois para o teto do caminhão. Foi aí que ele falou: "Ele subiu no caminhão, né?" Eu senti meu estômago gelar. "Como você sabe disso?" O homem apontou para cima da cabine. "Olha ali." Eu me inclinei e olhei melhor. Juruna, o teto do caminhão estava todo riscado, marcas profundas, como se alguém tivesse passado garras grandes no metal. O homem mais velho passou a mão na barba. Depois falou: "Ainda bem que você ficou dentro do caminhão. Ainda bem mesmo." Eu fiquei confuso. O que era aquilo? Os 2 homens trocaram um olhar. O mais novo respondeu: "Melhor você nem saber." Eu insisti. Aquilo parecia um lobisomem. Ele deu uma risada curta, mas não era risada de quem acha engraçado. Era mais de nervoso. Aqui nessa região o povo chama assim mesmo. O homem mais velho encostou no caminhão e falou: "Essa estrada tem história antiga com isso." Eu fiquei em silêncio. Ele continuou: "Já teve gente que viu coisa correndo ao lado do carro. Já teve bicho morto encontrado nas cercas. E já teve caminhoneiro que nunca mais apareceu." Aquilo me deu um arrepio forte. "Vocês já viram isso antes?" O homem mais velho demorou um pouco para responder. Depois disse: "Uma vez." E foi suficiente. O mais novo então falou:
Vamos tirar esse caminhão daqui antes que ainda esteja por perto. Eles trouxeram uma corrente. Prenderam na caminhonete. Devagar começaram a puxar o caminhão para o acostamento. Enquanto faziam isso, o sol começava a aparecer no horizonte. Primeiro um clarão fraco, depois um pouco de luz espalhando pela neblina. Com a claridade chegando, o medo parecia diminuir, mas não desaparecer. Quando o caminhão já estava fora da pista, o homem mais velho subiu no estribo da cabine. Agora tenta dar partida. Eu virei a chave. Juruna, o caminhão ligou na primeira tentativa. O motor pegou forte, como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei olhando para o painel sem entender. Mas ele não ligava de jeito nenhum antes. O homem apenas deu de ombros. Acontece. Mas pela cara dele, eu sabia que ele também não acreditava muito nisso. Enquanto conversávamos, o sol começou a nascer de verdade. A neblina foi ficando mais fraca. A estrada apareceu melhor. E foi aí que vimos uma coisa. No asfalto, alguns metros na frente do caminhão. Marcas, pegadas, grandes, muito grandes. Pareciam pegadas de animal, mas ao mesmo tempo lembravam pés humanos deformados. O homem mais novo olhou aquilo e falou: "Ele ficou aqui a noite inteira. Eu não falei nada, nem queria falar. Eu só queria sair daquela estrada. Eles me acompanharam até o começo da rodovia principal. Antes de ir embora, o homem mais velho falou uma última coisa: evita essa estrada em noite de lua cheia, principalmente no frio." Eu perguntei: "Por quê?" Ele respondeu: "Porque é quando ele aparece mais." Depois eles foram embora. Eu continuei minha viagem. Entreguei a carga. Mas aquela noite nunca saiu da minha cabeça. Até hoje. E tem uma coisa que eu nunca contei para quase ninguém. Quando cheguei no destino e fui olhar o caminhão melhor, eu vi algo que me deu um último arrepio. No teto da cabine, entre os riscos profundos das garras, havia uma marca diferente, como se algo tivesse sido pressionado ali. Parecia uma marca de mão, grande, peluda, com dedos longos, como se aquela coisa tivesse se apoiado ali, olhando direto para mim, durante toda aquela madrugada. E até hoje, Juruna, sempre que passo perto de Guarapuava de madrugada, eu sinto a mesma sensação. A sensação de que, em algum lugar naquela neblina da estrada, ainda tem algo correndo no escuro, esperando outro caminhão passar. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like e comentar para continuar recebendo vídeos de relatos aterrorizantes como esse.